Bem-vindos ao canal Matemática Sem Mistérios, com a série Matemática para Todos. Hoje é domingo e nós vamos ver a aula que fala de divisão de frações algébricas. A gente tem trabalhado as operações básicas com relação às frações algébricas há algum tempinho. E agora nos reserva a ideia da divisão. Então, como realizar? Prestem bastante atenção. Todas as técnicas já aprendidas por vocês vão ser usadas aqui. Então, precisa estar atento, precisa pensar em cada etapa do exercício. Então, vamos começar uma bem básica. Eu quero dividir 5 nonos por 10 terços. O que eu tenho que fazer quando eu tenho uma divisão de fração? Normalmente, eu conservo a primeira fração e faço a multiplicação. Eu faço o inverso da divisão, a multiplicação. Fazendo também o inverso da segunda fração. Então, o que é denominador vira numerador e o que é numerador vira denominador. Assim, 3 sobre 10. Antes era 10 sobre 3, virou 3 sobre 10. Então, a regra, vocês percebam que ela continua a mesma coisa. Então, tá aqui. Eu pego uma divisão, transformo em multiplicação, fazendo o inverso da segunda fração. Aí, tendo uma multiplicação, o que eu vou fazer? Observar numerador com denominador e verificar se é possível simplificar. Então, eu vejo que eu tenho aqui o número 5, aqui o número 10. Ambos são divisíveis por um mesmo número. Qual número? O próprio 5. Então, 5 dividido por 5 dá 1 e 10 dividido por 5 dá 2. Tenho aqui 9 e 3, que também são simplificáveis. Por quanto? Pelo 3. 9 dá para dividir por 3, então tem como resultado o número 3. 3 dividido por 3 dá 1. Feito isso, aí eu posso fazer a multiplicação do numerador com numerador, denominador com denominador. Então eu vou ter 1 vezes 1, 1, e 3 vezes 2, 6. Simples, é uma coisa que vocês já aprenderam na multiplicação de números racionais. E agora estamos aqui revendo isso em frações algébricas, ok? Segundo exemplo, agora sim, envolvendo a parte algébrica, ou seja, números e letras. Então, nós temos aqui a ao cubo dividido por b ao quadrado, dividido a ao quadrado por b ao cubo. Então, o que eu vou fazer aqui? A mesma coisa. Eu pego a divisão, transformo em multiplicação e faço o inverso da segunda fração. Então, b ao cubo vai para numerador, a ao quadrado vem para o denominador. Então, eu conservo a primeira fração, inverto de divisão para multiplicação e faço o inverso da segunda fração. B ao cubo sobre A ao quadrado. Aí, de novo, eu vou pensar em simplificação. Então, neste caso, eu tenho aqui A ao cubo e A ao quadrado. Dá para simplificar. Eu vou retirar 2 A's que eu tenho aqui de 2 que eu tenho aqui. Só que aqui, como eu tinha 3, eu perco 2, eu continuo com 1. Então, eu tenho aqui A elevado a 1. Depois, embaixo, eu tenho lá ao quadrado. Como ele cancelou, o resultado é igual a 1. Porque quando eu divido dois números iguais, que a simplificação é pelo próprio A ao quadrado, eu vou ter como resultado 1. A mesma coisa vai acontecer aqui, ó, b ao quadrado com b ao cubo. Então, eu vou dividir por b ao quadrado. B ao quadrado por b ao quadrado dá 1. E quando eu divido aqui por b ao quadrado, eu subtraio o expoente. Então, 3 menos 2 vai dar 1, ou seja, b elevado a 1. Aí, eu faço a multiplicação normalmente. Numerador com numerador, denominador com denominador. Então, A elevado a 1 é A. B elevado a 1 é B. Então, A vezes B é AB. Embaixo, 1 vezes 1, 1. Todo número que tem denominador igual a 1
o resultado é ele mesmo. Então, eu posso escrever apenas como AB. Então, dá para observar, e eu já falei isso em outras aulas do canal, que quando a gente vai realizar uma divisão de fração, na verdade, a gente não realiza essa divisão. A gente transforma essa divisão para multiplicação. Então, é quase que a gente poderia dizer não existe, né? Isso aqui é só uma proforma, porque na verdade eu estou fazendo uma multiplicação. Então, entre aspas, não existe a divisão de frações. Eu transformo para multiplicação, tá? Bom, e se for um polinômio? Então eu tenho aqui, ó, x ao quadrado menos 2x mais 1, x ao quadrado mais 2x mais 1, dividido por outro polinômio, ó, x ao quadrado menos 1. Foi colocado dentro do parênteses, por quê? Porque se esse parênteses não existisse aqui, seria como se só o x ao quadrado estivesse dividindo isso aqui. E não, eu tenho um polinômio todinho que está dividindo esta fração. Da mesma forma que nas outras frações que a gente faz a divisão, eu entendo que aqui eu tenho uma fração cujo denominador é 1, porque quando não tem nada é 1. Bom, sendo assim, eu vou conservar a primeira fração, vou passar de divisão para multiplicação e vou fazer o inverso da segunda fração. Então vai ficar o 1 no numerador e o x ao quadrado menos 1 no denominador. Se você tirou o parênteses, não poderia ficar com parênteses? Poderia. Não tem problema nenhum. Eu tenho a mesma ideia. Eu posso continuar com parênteses. Eu só não posso esquecer que isso aqui é um polinômio. Não são elementos isolados. E aí, eu tive uma passagem aqui quando eu escrevi a primeira fração, eu já escrevi de uma forma diferente. Ou seja, como o espaço é menor, e às vezes até quando você está resolvendo alguma coisa, o tempo também é curto, a gente tem que resolver o mais rápido possível, da forma mais simples possível. Então, já fiz, né, a fatoração desse número. Então, eu tenho x ao quadrado menos 2x mais 1. Qual é a fatoração de um trinômio quadrado perfeito? Eu pego o primeiro termo, extraio a raiz quadrada dele. Então, raiz quadrada de x ao quadrado é x. Eu pego o terceiro termo, que é aquele que não tem x, e tiro a raiz quadrada dele. Raiz quadrada de 1 é 1. O sinal aqui é menos, eu mantenho como menos aqui, elevado ao quadrado. Isso quer dizer que se eu fizer esse produto aqui, x menos 1 ao quadrado, eu chego nesse mesmo resultado. De duas maneiras, ou aplicando o produto notável, ou fazendo x menos 1 vezes o x menos 1. Mas o nosso objetivo era fatorar, porque a ideia é simplificar, reduzir o máximo que eu posso para encontrar uma fração algébrica redutível, reduzida. Bom, e aí, x ao quadrado mais 2x mais 1? Faço a mesma coisa que eu fiz com o de cima, porque aqui também eu tenho um trinômio quadrado perfeito. Essas explicações de trinômio, fatoração, nós já temos no canal. Eu estou apenas recordando com vocês esses passos aqui, de uma forma mais resumida, para que vocês possam entender o objetivo real, que é o estudo da fração algébrica, e envolvendo a divisão. Porque, na verdade, no canal nós já temos explicações sobre fatoração. Cada caso, em cada aula, foi estudado separadamente. Então, prestem também atenção a essas coisas, tá, pessoal? E aí, ó, tenho a multiplicação transformada e embaixo mantive a mesma coisa. Ok. Agora eu preciso fazer numerador vezes numerador, denominador vezes denominador. Mas antes, eu tenho que simplificar aquilo que é possível. Será que eu tenho termos que eu posso simplificar aqui? Sim ou não? Vamos ver. Isso aqui também pode ser desenvolvido, né? Ou seja, eu posso ter o desenvolvimento desse produto notável. Olha lá,
x ao quadrado menos 1. Vamos primeiro fatorar, vai? X mais 1, x menos 1. Como é que é isso? Por que é assim? Também é um caso de fatoração. Eu extraio a raiz quadrada do primeiro termo para obter já o primeiro termo dessa multiplicação. E aí, raiz quadrada de x ao quadrado é x. Depois, só assim para poder entender rapidamente isso, mais com menos dá menos, então eu tenho que ter o valor menos, né? Então, um é mais e o outro é menos, né? Então, aí no caso, mais quem? A raiz quadrada do 1. Raiz quadrada do 1 é 1. Então, um termo aqui, outro aqui. Isso quer dizer o quê? Que se eu fizer a distributiva aqui, eu vou obter o mesmo elemento que eu tenho aqui. Bom, sendo assim, o que vai acontecer? Eu tenho elementos parecidos. Eu tenho aqui x menos 1 ao quadrado e tenho aqui o x menos 1, que ele é um só, ele está elevado a 1. Então, o que eu vou fazer? Eu vou simplificar. Eu tiro do 1 daqui, fica 1, né? 2 menos 1, 1. E aqui, como é só 1, então eu vou cancelar, porque vai ficar elevado a 1. Então, não tem nada como fazer. Então, ele é 1. 1 elevado a 1, 1. E aí, eu tenho x mais 1 ao quadrado, que não dá para mexer, e o 1, que também não dá, porque eu não posso cortar esse 1 com esse 1. Por quê? Porque aqui é um polinômio, aqui é um monômio. Na verdade, uma expressão numérica apenas. E aí, quando eu multiplico por 1, ou seja, faço numerador vezes numerador, eu tenho x menos 1 vezes 1. É o próprio x menos 1. Denominador vezes denominador, o que vai acontecer? São dois iguais. Conservo a base e somos expoentes. 2, olha lá, mais 1 é igual a 3. Propriedade de potenciação. Então, fica o polinômio elevado a 3. Se quiser avançar um pouquinho mais, isto não é obrigatório, mas se eu quero avançar um pouquinho mais, eu quero usar meus conhecimentos. Olha lá, o cubo da soma de dois termos, produto notável. Eu desenvolvo ele. Como é que é mesmo que a gente desenvolve um produto notável dessa forma? Eu pego o primeiro elemento, elevo ao cubo. Então, x ao cubo, x ao cubo. Depois faço 3 vezes o primeiro ao quadrado vezes o segundo. Então, 3 vezes x ao quadrado vezes 1, que vai dar 3x ao quadrado. E depois, eu vou fazer 3 vezes o primeiro termo vezes o segundo termo. Então, 3 vezes x vezes 1, 3x. E depois, o cubo do segundo termo, 1 ao cubo. 1 ao cubo é 1, não é 3, hein, pessoal? Acordem para isso. Quando eu tenho um elemento elevado ao cubo, eu tenho que repetir a base quantas vezes o expoente indicar. Então, seria 1 vezes 1 vezes 1, que dá 1. E em cima continua a mesma coisa, x menos 1 sobre todo esse número enorme que ficou aí. É obrigatório isso? Não, mas é bom saber. Um dia vocês podem vir a precisar, no vestibular, num concurso, em qualquer circunstância que vocês estejam realizando, ok? Vou passar exercício para que na quarta-feira a gente possa corrigir. O exercício, então, é esse. Efetue 3x ao quadrado mais 9x sobre 16y ao quadrado, dividido, ó, a divisão está aqui, né? Por x mais 3 sobre 4xy. Então, prestem atenção. Deixou de ser uma divisão por eu ter uma fração sobre outra fração? Não, porque toda fração é uma divisão. Então, neste caso, a divisão está nesta barra aqui. Tentem resolver essa divisão. Se vocês tiverem alguma dificuldade, escrevam a primeira fração dividida pela segunda fração. E depois façam todas as etapas, ok? Até quarta-feira, onde iremos corrigir esse exercício. E se tiverem alguma dúvida, coloquem nos comentários. Até lá, pessoal! Por vocês terem assistido até esse ponto da aula, vocês têm verdadeiro interesse pelo assunto. Então, considerem a possibilidade de deixar o seu like, se inscreverem no canal,
ativando o sininho para receber informações sobre as próximas aulas. E compartilhem esse vídeo com os que vocês acham que estão precisando.